Olá, estamos aqui hoje, né, junto ao grupo Psicólogos Brasileiros Online. Meu nome é Ana Lúcia Gonçalves, eu sou psicóloga, CRP 0647343, a idealizadora desse projeto. E agora estamos aqui com uma super convidada, Nádia Duarte Marini. Antes de você contar, eu queria dizer que a Nádia é psicóloga clínica, formada pela Unesp de Bauru, mestre em saúde mental e trabalha nos Médicos Sem Fronteira. A Nádia vem hoje aqui para contribuir com a sua experiência e o que ela pensa que pode, dentro dessa vivência, linkar, né, com isso tudo que a gente está por viver. Seja super bem-vinda, Nádia. Obrigada, Ana. Eu também gostaria de te agradecer muito pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui e fazer parte desse projeto de psicólogos online. Mais do que nunca, esse recurso do atendimento online tem se mostrado como uma ferramenta super importante para o psicólogo, para acessar pessoas que estão aí isoladas e é um recurso que está literalmente nas nossas mãos, né? Com certeza. Então, eu fiquei sabendo do grupo Psicólogos Online através da Embaixada do Brasil no Malawi, na África, que foi o último país onde eu trabalhei com Médicos Sem Fronteiras. E aí eu me aventurei, escrevi para você, ver se vocês estavam precisando de mais alguém para se juntar ao grupo e poder oferecer esse serviço que realmente eu achei muito relevante, né? Ainda mais tendo a experiência como brasileira de morar no exterior, eu sei bem como é difícil a gente acessar a psicoterapia, acessar qualquer tipo de apoio psicológico fora. Nós estamos em 65 profissionais. Já Uhum. estou com um segundo grupo no WhatsApp, aonde eu estou chamando psicólogos de apoio. Então, Então Nádia, vamos lá, né? vamos lá. Queria que você contasse um pouquinho, então, mostrasse para a gente um pouco do seu trabalho. Vamos lá. Bom, eu já sou formada há 13 anos. Desses 13 anos, 6 anos da minha carreira aí na psicologia, eu tenho vivenciado fora do Brasil, né? E ingressei na área humanitária. 4 anos com o MSF, mas antes da MSF também já trabalhei em outras ONGs. Então, como é que eu cheguei nisso, né? Eu trabalhei no Brasil sempre com saúde mental, na parte de CAPS, pessoas com transtornos mentais graves, no sistema público. Então, em 2012, eu fui para a Turquia fazer um intercâmbio. Já tinha estado no país como turista, tinha me apaixonado pelo país e queria ter uma vivência diferente. Fui para lá, com a cara e com a coragem. E enquanto eu estava lá, teve um brasileiro que me acolheu muito. Ele morava com alguns rapazes sírios. E naquela época, justamente, foi quando começou a guerra na Síria, né? Estava bem no comecinho ainda a guerra, ninguém nunca tinha ouvido muito falar. Comecei a conversar com esses rapazes e a perguntar o que eles faziam, qual era a situação deles, né? O que tinha acontecido. E dois dos rapazes, eles eram dentistas formados, e um deles estava muito contente porque ele tinha conseguido um trabalho numa fábrica de massa de tomate do interior da Turquia para trabalhar assim, tipo, 12 horas, receber um salário Nossa, super incompatível com com a a formação formação dele. dele, Aham, com, sim. né? E aquilo me chamou muita atenção, porque ele estava feliz, mas era aquela felicidade assim de desespero, né? Porque estava numa situação que ele não falava a língua do país, ele não o diploma dele não valia nada ali, então ele precisava sobreviver de algum jeito. Essa coisa me fez pensar muito e olhar para o que estava acontecendo na fronteira, e aí tinham centenas de pessoas atravessando por dia a fronteira da Síria para buscar alojamento, buscar um lugar seguro, fugir de bombardeio. E foi assim que eu tomei conhecimento dessa situação e tive a oportunidade de ser contratada por uma ONG local para iniciar um pequeno departamento de saúde mental dentro de um centro comunitário para refugiados. Olha.
muitas pessoas, né, minha família na época, lógico, ficou preocupada, mas o que você vai fazer na fronteira com a Síria, não sei o quê. Mas assim, eu queria muito poder ajudar com o mínimo conhecimento que eu tinha, com a vontade que eu tinha de estar ali. Então foi assim, para mim foi um presente, né? Foi um presente ter chegado até lá. Já depois de ter alguma experiência, acabei sendo recrutada pela Médicos Sem Fronteiras, que é onde eu estou até hoje, e comecei a trabalhar com eles lá mesmo, na Turquia. Né? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, explicar o papel do psicólogo. Se você, por exemplo, está no meio de um contexto de guerra, onde tem dois lados de um conflito, você não pode escolher prestar assistência médica apenas para um lado e não para o outro. Né? Você não pode ser discriminatório. Então, isso, em termos práticos, implica que, às vezes, você vai trabalhar em locais com segurança restrita, né? Onde você vai ter que adotar uma série de medidas, às vezes você não pode nem sair do local onde você Medidas de trabalha. sobrevivência mesmo, né? Medidas de Exatamente. sobrevivência. Medidas de isolamento, até que a gente está vivendo esse período aí falando bastante de isolamento, a gente, como profissional humanitário, muitas vezes a gente vive esse confinamento por conta do contexto onde a gente está trabalhando, né? Não é um contexto seguro, então você tem que se precaver. Nádia, você comentou que lá no início, né, a família ficava muito preocupada, né? E agora, como está essa história com a família? A família já está mais tranquila em relação ao seu trabalho? Como que A é? família sempre vive altas emoções, eu acho, né? Eles que podem falar melhor, mas não, eles me apoiam muito. Aliás, desde o começo, assim, eu sempre tive muito apoio dos meus pais, da minha família. Lógico que no início foi aquele susto, né? Mas assim, acho que foi uma coisa que a gente foi conversando e construindo juntos, e hoje tá tudo bem, eles me apoiam super. Ah, que graça. A gente tem dois papéis principais. Um é o atendimento direto e o outro é a gestão de atividades, tá? Hoje em dia, no meu trabalho, eu passo, vamos dizer assim, 70% do meu tempo fazendo gestão de atividades. Isso é uma coisa importante também o pessoal saber. 30% apenas em atendimento direto, tá? Até porque eu tenho um papel muito grande em treinar equipes para fazer esse atendimento direto. O que é o atendimento direto? Varia muito também, de acordo com o contexto, mas vai desde primeiros cuidados psicológicos para pessoas que são sobreviventes dos desastres naturais, da tortura, guerra, acolhimento a vítimas de violência sexual e aconselhamento e educação em saúde para pacientes com doenças crônicas, então HIV, o câncer, a tuberculose, né, e outras epidemias também, como foi o caso de Ebola. Já na parte de gestão, a gente contrata e faz gestão de equipe, e fazemos algo também muito importante para a MSF, que é o task shifting. O que significa isso, né? É importante lembrar que muitos países onde a gente vai não tem psicólogo, ou às vezes não tem nem médico. Quem atende a população são técnicos de medicina, né, que é um cargo que nem existe no Brasil, ou muitas vezes um enfermeiro também. Então a gente acaba tendo que treinar esses profissionais não psis para poder fazer uma intervenção psicológica básica. E daí vem o papel dos conselheiros, os próprios enfermeiros, assistente social, quando tem, né, educadores de par, etc. Tá? Vamos mostrar um pouquinho, então, das minhas missões? Seria bem legal. Eu tinha lá uma equipe que contava com um psicólogo. Cadê você aqui, Nádia? Mostra pra Eu tô gente. nesse, eu tô lá no cantinho direito, Já abaixada, de já camiseta vi, agora eu cinza. te vi, agora eu te vi. Essa foi uma atividade que a gente fez com os nossos pacientes com transtornos mentais graves. Então, imagina nessa situação também esses grupos de pessoas que já tinham um transtorno psíquico antes da guerra,
Imagina como é que afeta, né, a vida delas, tendo que migrar para um lugar totalmente diferente, fugir de violência, etc. Então, essa foi uma atividade que a gente fez num parque, uma atividade de integração mesmo, com esses pacientes e os familiares. Fizemos um passeio, foi bem interessante. A gente tinha atendimentos individuais, atendimento em grupo, e, em média, 8 sessões para atendimento a situações de trauma. Né? A principal queixa dos refugiados era trauma, né? Vinham de situações muito traumáticas. E também fazíamos acompanhamento psiquiátrico para casos mais graves. Nós não tínhamos o psiquiatra nosso, mas então tínhamos um agente comunitário que acompanhava o paciente até o hospital local, né, onde havia lá o psiquiatra do governo, do Ministério da Saúde turco, tá? Aqui a minha equipe, tenho saudades imensas. Que graça. Aprendi muito com eles, a gente teve realmente uma sinergia ótima. Vou passar aqui para o próximo. Então, eu fiquei nesse local por 2 anos na fronteira turca, né? Depois voltei para o Brasil e minha segunda missão, eu fui para Moçambique. Um projeto totalmente diferente, voltado para pessoas com HIV e tuberculose. Eu fiquei nesse projeto por 1 ano, 2017 a 2018. Lá a minha equipe era um pouquinho maior, você está vendo aí o pessoal, eram 35 conselheiros. Olha. Esses conselheiros, como eu disse, são conselheiros leigos, né, que a gente chama, são pessoas que tem têm um formação. treinamento. A gente treina e supervisiona diariamente. Tá. E tinha também uma parte do projeto que era voltado para crianças com HIV. Então, esses desenhos que você está vendo no fundo aqui, eles têm uma história muito interessante. Se você conseguir ler, está escrito o caminho da vida. Tá. E esses quadradinhos, não dá para ver na tela, tá muito pequeno, mas eles são numerados, esse caminho da vida, tá vendo? São Tô. numerados. Então, cada dia, cada quadradinho representa um dia no mês na vida daquela criança. E os conselheiros, para estimularem as crianças a aderir à medicação, que elas precisam tomar todos os dias, os antirretrovirais, elas vão pintar um quadradinho por dia. Olha E aí, no isso. fim do mês, quando elas vêm para o atendimento, elas têm que trazer e vão receber uma outra folha para levarem para casa, para pintar em casa, a cada dia que é tomado a medicação. Então, é um trabalho muito sensível dos educadores e dos conselheiros em poder orientar essas crianças e tornar a coisa lúdica, né? Sim. Porque é difícil, como é que você vai explicar a questão de uma doença crônica para uma criança? É importante usar sempre do lúdico, né? Como a gente faz. E vocês trabalham a família também nesse contexto? Ou é específico a criança? Trabalhamos a família, alguns grupos são feitos juntos com os pais, principalmente se a criança é muito nova. E outros grupos a gente faz só com as crianças e daí oferece num segundo momento também um espaço para os pais. Porque é óbvio, né? Os pais que são os Sim. cuidadores, eles precisam estar muito bem orientados e acolhidos, né? Nas angústias. Eu tive uma experiência muito parecida, Nádia, na época de faculdade, né, nos últimos anos ali, e depois na parte do aprimoramento, que eu trabalhava com a família de crianças com câncer, lá no HC, no Hospital das Clínicas, Tá. em Ribeirão Que Preto. legal. Foi Uhum. muito, muito uma experiência para a vida, como você mesmo disse, né? A gente não esquece jamais. Para a vida, demais. Aqui vocês veem o supervisor dos conselheiros, o Viola, fazendo uma visita domiciliar na zona rural de Tete, Moçambique, explicando o que é a carga viral, qual a importância da adesão ao medicamento. Então, assim, o atendimento é ali mesmo, é no chão, é onde tem Sim. espaço para sentar, não tem muita. Quem trabalha com trabalho comunitário vai se identificar muito com as cenas que eu vou mostrar aqui, porque acho que não é muito diferente o que a gente faz aqui também no Brasil, né, em regiões assim mais de área rural, Sim. etc., comunidades.
Aqui também a cena de um conselheiro, ele é treinado para realizar o teste rápido do HIV, então tem toda uma parte importante de informação que ele tem que passar para a pessoa e ajudar a pessoa na hora antes do teste, durante o teste e depois do teste. Aqui também a Ana Paula fazendo aconselhamento do teste HIV, literalmente embaixo da árvore do embondeiro, que é um tipo de árvore que tem lá. E é isso, é usar os instrumentos que estão à disposição. Nem sempre você tem uma sala de atendimento. Sim. E naquela situação de hospital também, quando eu trabalhava, às vezes a gente atendia era num cantinho, não tinha sala para todo mundo o tempo todo. Era o cantinho do corredor. O famoso Ok, cantinho. ok, vamos tentar achar o melhor que dá para ser naquela situação, né? É. Vamos lá. Aí é você? Aqui sou Ah, que eu, lindo. Ah, que lindo. num atendimento de aconselhamento familiar, então discutindo questões de, às vezes os pacientes sofrem preconceito dentro da família, ou tem medo de contar o diagnóstico para o parceiro, para a parceira, então tem toda uma parte também de aconselhamento que a gente faz. E aqui eu queria mostrar essa foto, para mim é uma foto bem importante, que mostra um pouquinho dos desafios logísticos, né? A gente está falando de regiões rurais, onde as pessoas lá em Tete têm que andar mais ou menos 10 quilômetros para chegar num posto de saúde. Às vezes não tem dinheiro para pegar um transporte público. E você já imaginou que é ter que andar 10 quilômetros só para você chegar até o seu posto de saúde, muitas vezes não está se sentindo bem. Essas distâncias físicas, elas viram uma barreira, né? E aí a importância do trabalho comunitário, você conseguir criar mecanismos, clínicas móveis. Esse supervisor nosso da foto, ele ia de moto para conseguir fazer visitas onde não chegava carro, entendeu? E aí não tem network, não tem estrutura básica de saneamento e eletricidade, às vezes no posto de saúde onde as pessoas são atendidas. E o Viola, nessa foto que ele está em cima da pedra, que vocês estão vendo aí, ele estava tentando achar um lugar onde tivesse sinal o celular dele, para ele poder me ligar para fazer supervisão. Olha isso. Olha Então, aí. assim, realmente é um exemplo aí, né, do quanto eles se esforçam também para fazer algo pela comunidade deles. Bom, aqui tem uma foto de uma clínica móvel, é um caminhão adaptado, né, onde tinham 2 salas de atendimento dentro do caminhão. E esse aqui, por último, acho que essa é a última foto de Moçambique, mostra um grupo educativo para profissionais do sexo, onde a gente falava de prevenção, de doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, combate à violência, etc. Esse grupo era conduzido por um par, ou seja, a gente contratava a própria profissional do sexo e treinava para ela assumir esse papel de educadora, né? Isso também foi uma coisa assim que nos garantiu aí confiança para com esse grupo, e às vezes é a única forma de você chegar na população, nessas populações mais difíceis de alcançar. Uhum. Você está vendo que no cartaz aí só tem desenhos, né? Muitas vezes você está lidando com pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, então você tem que adaptar o instrumento que você tem para uma coisa mais visual. Para aquela realidade, né? Uhum. E no fim do meu trabalho em Moçambique, também eu escrevi um relatório, ajudei a MSF a fazer um pouco aí de sensibilização do público para quais que foram as principais lições aprendidas prestando esses cuidados para essa população. Tá? Muitas das coisas que a gente fez lá depois foram adotadas como políticas públicas. Então foi uma conquista muito grande. Depois, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar o link do relatório também, tá? A minha última missão, foi a 4ª missão, da qual eu apenas cheguei agora, foi no Malawi. É o projeto de câncer do colo do útero, onde eu tinha, basicamente, minha equipe eram assistentes sociais, ali eu não tinha conselheiro, não tinha educadores,
E é um trabalho mais interdisciplinar mesmo com os médicos, ginecologista, oncocirurgião, médico de cuidados paliativos, enfermeiros. Então, a gente tinha a parte de prevenção do projeto, onde fazíamos os médicos, as enfermeiras faziam o exame preventivo. É um exame, Ana, que usa vinagre. Gente. Porque nesses locais não tem Papa Nicolau, querida. Uhum. O famoso Papa Nicolau que a gente está acostumado a fazer todo Sim. ano, e a gente reclama e não sei o quê. Não existe, é um custo que o governo não consegue alcançar, exige laboratórios. Se a gente está falando de populações que vivem, né, como eu falei, em zona rural, como é que você vai chegar até essa população? Então, existe essa simples tecnologia usando vinagre, onde é possível detectar casos de câncer do colo do útero, e até mesmo detectar em níveis precoces, onde é possível curar e tratar. Olha. E a outra forma de prevenção é a vacina, né, que é uma coisa também muito nova no Malawi, eles começaram a fazer no ano passado. Esse ano a MSF ajudou na logística a vacinar meninas de 9 anos. Oh, que ótimo. Pro HPV. Uhum, que ótimo. Mas, assim, o Malawi é o país com a maior incidência de câncer do colo do útero no mundo. Muita coisa. Então, é uma questão de saúde pública muito séria, né? Muito séria. E a gente estava implementando também cirurgias, etc. A Médicos Sem Fronteiras não é uma organização só de médicos, né? Além dos psicólogos, a gente também tem outros profissionais de logística, engenheiros, profissionais da área de água e saneamento, administrador, responsável por laboratório. Então, temos uma série de profissionais aí que precisam estar na retaguarda para a gente conseguir montar um projeto. Conta um pouquinho também como é que faz, né? Você teve toda essa questão aí da possibilidade de ingressar, porque você já estava lá, né? Enfim, mas vamos supor que alguém aqui no grupo, né, deseje fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras. Como que se dá esse processo de seleção, de contratação, né? Acho até interessante se você puder contar um pouquinho sobre isso. Tá bem. O perfil de profissional que a MSF procura é um perfil bem especializado e nós somos profissionais remunerados e temos que passar por um longo processo de recrutamento. Falo por experiência própria, não é um processo de recrutamento fácil e nem rápido, né? Tem muita gente que manda currículo para Médicos Sem Fronteiras e demora um certo tempo para eles darem até a resposta. Isso é normal, é esperado, tá? E a questão do inglês e outras línguas, quais são as línguas aí que normalmente se exige? Sim, é um requisito básico, pelo menos ter uma língua fluente, né? Eles geralmente pedem o inglês e o francês. É importante ter experiência em clínica, em gestão de equipe, em saúde mental. Então, o pessoal que trabalha em CAPS é uma experiência que é bem valorizada. Ou seja, não é um trabalho para recém-formados. Tá, acho bem interessante. Obrigada por compartilhar, né? Acho bem Imagina. interessante. E assim, quem tiver interessante, é só entrar no site da MSF, lá tem toda a explicação de como faz para enviar currículo, como é que faz para se candidatar, tudo certinho, né? Nádia, antes de mais nada, queria te parabenizar, que trabalho incrível. Obrigada. Que vivência maravilhosa, quanta coragem, né? E você Obrigada. estava contando que você fica aqui no Brasil, né, que tá tudo ok, mas que pode ser que em qualquer momento você seja chamada para uma nova missão. É isso. Agora, nesse momento, eu me disponibilizei para a nova missão e eu posso receber um chamado e vamos ver onde será o próximo destino. É sempre essa emoção. Emoção atrás de emoção. Nádia, se você pudesse linkar isso tudo com o que a gente está vivendo em relação ao Covid e ao grupo, que mensagem você deixaria para os psicólogos brasileiros online?
Bom, eu deixaria uma mensagem de encorajamento, né? Afinal, a gente está numa época que está todo mundo meio perdido em relação a fazer. São tempos aí que requerem que a gente seja criativo, que a gente pense fora da caixinha. Apesar de que o atendimento online não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem se falando Sim. há um Eu certo mesma, eu tempo. mesma atendo já faz bastante tempo. Eu atendo Então, online já faz bastante tempo. para quem já tem essa experiência, é um campo confortável, né? Mas eu acho que a gente deve fazer um chamado aí aos outros psicólogos, principalmente quem está nesse momento mais disponível e podendo fazer um atendimento online, acho que é de grande valia, né, Ana? Sim, com Porque toda certeza. as pessoas, como eu falei, podem estar isoladas, não ter acesso fora, mas elas têm celular. Quem tem o privilégio de ter acesso à internet tem um serviço que está aí facilmente disponível. A gente não pode estar lá fisicamente, mas a gente está lá de uma outra forma, né? Uma outra presença. Com toda certeza. Então, eu queria deixar essa mensagem que mesmo psicólogos que, como eu, antes não tinha tanta experiência em atendimento online, acho que é um momento para a gente se abrir a esse novo campo. Acho que é um instrumento para acrescentar em relação àquilo que a gente já tem no nosso repertório. Com Né? certeza. E eu penso também, Nádia, que muitas vezes a gente fala, olha, agora tem o atendimento psicológico online, mas não é só o atendimento psicológico online, tem tantas ações que nós, profissionais da psicologia, podemos fazer, né? Que vão além do atendimento psicológico online, né? Lives, esse Instagram tá uma loucura, né? Tem live atrás de live, enfim, as lives, canais no YouTube, cursos, supervisões online, quer dizer, são tantas as possibilidades. E eu acho que é justamente esse sair fora da caixinha tão necessário que precisa ser praticado aí por nós profissionais. Eu queria deixar Sim, aqui meu enorme abraço para você, Nádia, e agradecer obrigada. muitíssimo. E a gente agora se encontrou, não se descruza nunca mais, né? Não se desgruda tão fácil. Até, gente. Um beijo Tá grande. bem.